Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Natal, dando continuidade ao nosso curso de Química. Hoje iremos falar sobre configuração eletrônica dos átomos. Antes, porém, quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, participem, tá? Se houver dúvidas, mande suas dúvidas. Se você gostou, deixe seu ok? Participem. Configuração eletrônica dos átomos. Então, nós vamos falar o que é de números quânticos. Entre 1916 a 1927 surgiram várias teorias. A perversão do que os modelos atômicos de Rutherford e os modelos atômicos de Bohr. Teorias renovadas por meio de experimentos e cálculo matemático. Uma dessas teorias recebeu o nome do que? De mecânica quântica moderna. Números quânticos principais, simbolizado pela letra N, indica o que? O nível de energia em que se encontram o que? Os elétrons. Aqui você tem uma tabela, onde você tem a tabela, as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q. Valor de subnível, valor de N, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantidade de elétrons na camada K, 2 elétrons, o máximo é 2 elétrons. Camada L, o máximo é 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. Na camada N e camada O, 32 elétrons. Na camada P, 18 elétrons. E na camada Q, 2 elétrons. Números quânticos secundários, simbolizado pela letra L. Ele refere-se ao estudo dos subníveis. Cada nível é constituído por um ou mais subníveis, caracterizado pela letra S, P, D e F. Nesta tabela podemos ver que você tem lá os subníveis S, P, D, F. A letra simbolizada L, que é o número quântico secundário, a gente irá trabalhar com isso aqui quando a gente vai falando de orbitais, de números quânticos, para preencher as camadas de orbitais, números quântico magnético. Aí sim a gente vai trabalhar com essa letra L. No momento vamos trabalhar só com os subníveis e quantidade de elétrons em cada subnível, ok? Então você tem lá o subnível S, 2 elétrons, subnível P, 6 elétrons, subnível D, 10 elétrons e subnível F, 14 elétrons. Lembrando que o máximo que você pode pôr em cada subnível, tá? Pode pôr menos? Sim, pode. Menos, mais, não. Diagrama de distribuição eletrônica. Estamos falando de diagrama de Linus Pauling, que foi atribuído a ele, cientista americano, né? Linus Pauling. Foi atribuído a a construção de um diagrama de distribuição eletrônica. Então você tem aqui o diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10. Lembrando que esse diagrama, você tem lá 1s2, volta para 2s2, 2s2 ele vem para 2p6, 2p6, 3s2, 3s2 ele volta para 3p6, 4s2, volta para 3d10, 4p6, 5s2, ele volta 4d10, 5p6, 6s2, volta para 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, ele volta para 5f14 e 6d10. Tudo bem? Então, de novo, você tem as tabelas de subnível, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Número de elétrons máximo de cada subnível, você tem 2 elétrons.
Aqui você tem 6 elétrons, aqui você tem 10 elétrons e aqui 14. Lembrando que aqui é o máximo, tá? Subnível S, o máximo é 2. Pode por menos? Pode. Subnível P, o máximo é 6. Se houver mais que 1, então você vai ter que utilizar uma outra camada. Tudo bem? A configuração eletrônica também você pode pôr subnível, obedecendo o que? A ordem crescente de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14 e 6d10. Ordem crescente, tá? Ou seja, energia crescente. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo para você. Vários exemplos eu coloquei para a gente estar resolvendo. Nesse caso aqui você tem o magnésio, né? Na tabela periódica você vai observar que o número atômico do magnésio é 12. Então, se a gente olhar na tabela, ele ocupa o que? O 12º número da tabela periódica. Fazendo a distribuição eletrônica, você tem lá um S2, camada K. Então é nível 1, subnível 2, quantidade de elétrons 2, camada K, igual a 2 elétrons, ok? 2s2, 2p6, camada L, quantos elétrons? 8. Então é nível 2, subnível P, nível 2, subnível S, nível 2, subnível P. Somando a quantidade de elétrons, 2 mais 6, 8 elétrons, ok? E aqui você tem 3s2, nível 3, subnível S, quantidade de elétron, 2. Camada M, quantidade de elétron, 2. Então você vai somar 2 mais 2 mais 6 mais 2. 2, 4, 10, 12. É a quantidade exata que você tem aqui de número atômico, ok? Fazendo em ordem crescente, você tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Para a gente reagrupar as camadas, você tem aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Contando a quantidade de elétron em cada subnível, em cada camada, você tem aqui a primeira camada, você tem camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 2 elétrons. No segundo exemplo, nós vamos falar do ferro, tá? O elemento ferro. O número atômico do ferro é 26, tá? Escrevendo em ordem geométrica, né, para distribuição, você tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Aí você conta 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26 falta 6. Lembra que é D10. Porém, aqui você pode diminuir para completar a quantidade de números que você tem de elétron que você tem do número atômico, ok? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Tudo bem? Fazendo a convergação em ordem crescente de energia, você tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Camada K, L, M, N. Se a gente olhar na camada, você tem a última camada, e a camada N. O subnível mais energético é o subnível D. Então você tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada. A gente fala da camada de valência, ou seja, a última camada é a camada de valência, tá? Mais um exemplo. Falando do cloro, do elemento cloro. O número atômico do cloro é 17, tá? Fazendo a distribuição, você tem lá 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p5. Então você vai observar 2, 4, 10, 12, 17, tá? Completou aqui o número atômico. De novo, você vai observar que aqui a camada P, o máximo, aliás, o subnível P, o máximo é 6 elétrons. Aí aqui eu coloquei 5, porque você pode pôr menos que 6, não pode pôr mais. Menos pode, tá? Para completar a quantidade de número atômico. Tudo bem? E então a camada M tem 7 elétrons. Somando tudo vai dar os 17. Em ordem crescente você tem lá um S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aqui é a configuração eletrônica em subnível, seguindo a ordem crescente de energia, ok? Mais um exemplo. O átomo 3x mais 2, o símbolo A, tá? 7x. Ele tem 38 nêutrons. Aí o exercício pede para você determinar o número de elétron existente na camada de valência, ou seja, na última camada desse elétron. Para resolver, o que eu fiz? Eu peguei 3x mais 2 mais 38, que é igual a esse 7x. Então ficou 3x mais 2 mais 38, que é igual a 7x. Fiz a somatória, 32 mais 2 mais 38, 40. Então ficou 3x mais 40, que é igual a 7x. 3x, eu peguei esse 7 e veio para cá, então ele é positivo, passa para cá negativo. Aqui é 40, positivo, ele passa para cá negativo. Então ficou 3 menos 7, 4. X menos x, x, tá? Então ficou menos 4. E é igual a menos 4. Aqui nós temos uma multiplicação. Se nós temos uma multiplicação, ele vai passar dividindo. Menos 40 dividido por menos 4, o valor de x então é 10, ok? Agora temos que achar o que? O número atômico, o valor do número atômico, ou seja, a letra Z, não é isso? Então ficou Z, que é igual a 3 vezes x mais 2. Quem é x? 10. Então é 3 vezes 10 mais 2. O número atômico desse elemento é igual a 32. Tudo bem? Vamos fazer a distribuição eletrônica. Se a gente faz a distribuição, você tem lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p2. Ele pede para você determinar o número na última camada, ou seja, a camada de valência. Ele quer o número de elétron na camada de valência. Então você tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada. A quarta camada é a última. Então a camada de valência está nessa última camada aqui, ó. 2 mais 2, 4. Então se você observar a camada de valência dele, ele contém 4 elétrons, ok? Pessoal, obrigado a todos, tudo de bom para vocês. Participem, até a próxima. Fiquem em paz.